Bom, então indo para a resolução de dificuldade média da lista de frações. Essa daqui eu imagino que será a última lista desse conteúdo, porque não dá para fazer algo tão mais complexo do que isso. Já é um conteúdo mais basal aí. Então a gente começa aqui na número 1 com algo bem parecido com o que a gente fez antes, né, de fazer a simplificação das frações, até chegar numa forma irredutível, bem parecido com o que a gente estava fazendo na lista fácil. A única diferença é que aqui os números são um pouquinho maiores, né? Então a gente tem 72 por 108. Lembrando que a gente sempre vai seguir a tabela dos números primos. Nesse primeiro momento aqui, a gente está fazendo as coisas um pouco mais simples. E aí a tabela dos primos a gente fez nas outras aulas. Então, 2, 3, o 5, 7, 11, o 13, o 17, o 19, 23, o 29, 31, 37. Eu tinha falado para vocês da lista dos primos. Eu também falei que a partir aqui do 23 muito dificilmente vai precisar dos próximos valores, né, do 29, do 31. Não quer dizer que nunca vai precisar, mas é bem raro de acontecer. Então, no geral, vocês têm que saber pelo menos a primeira parte aqui da tabela dos primos. Pelo menos até o 19 já resolve muita coisa. Então, aqui, começando pela dica que a gente fez, se em cima e embaixo é par, já dá para fazer a divisão por 2. Então, a metade de 72 é 36. E de 108 é 54. Novamente continua sendo par, então novamente faremos a divisão por 2. Então a metade de 36 vai ser 18, e a metade de 54 vai ser 27. Aqui a gente não pode mais fazer a divisão por 2, já que o de baixo é ímpar, enquanto o de cima é par. Então a gente vai ter que ir para o próximo valor. Então acabou o 2, a gente tenta por 3. Então fazendo a divisão por 3, 18 dividido por 3 dá 6. E 27 dividido por 3 dá 9. Aqui, obviamente, a gente continua fazendo a divisão por 3. E 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Então a gente encontrou a forma irredutível, que é 2 sobre 3. A conta termina aqui. Lembrando que eu tinha comentado nas últimas aulas, conforme vocês forem fazendo os exercícios, vai dar para fazendo alguns atalhos. Então aqui, por exemplo, a gente poderia fazer logo a divisão por 4, que iria dar 18 por 27, e depois a divisão por 9, que daria o 2 terços. E é claro que conforme o tempo for passando e vocês forem dominando melhor, aqui já daria para fazer, por exemplo, a divisão direto por 36, e já daria 2 terços. Então, todas aqui deram a mesma resposta, né? Deu 2 terços, 2 terços e 2 terços. A única coisa que muda é o quão familiar você está com esses passos de simplificação. Isso daqui só melhora com o treino mesmo. Na letra B, a gente tem, então, 84 por 126. Os dois é par. A gente já faz por 2. A metade de 84 é 42. E a metade de 126 é 63. Aqui a gente não consegue mais fazer a divisão por 2, já que o de baixo ficou ímpar, então a gente tem que fazer a divisão pelo próximo, que agora é 3. Então 42 por 3 vai dar 14. E 63 por 3 vai dar 21. Aqui já não faz mais a divisão por 3, né? Não vai dar para dividir o 14 por 3. Por 5, obviamente, não vai dar, porque nenhum dos dois termina em 5, então a gente passa para o próximo, que é 7. E aqui a gente já resolve, né? 14 dividido por 7 vai dar 2, e 21 por 7 vai dar 3. Já chegamos na forma irredutível. Na letra C, a gente tem 96 por 144. Seguindo a lógica, os dois é par. Divide por 2. A metade de 96 é 48. E de 144 é 72. Aqui novamente dá para fazer a divisão por 2. Então a gente tem aqui 48 vai dar 24. E a metade de 72 é 36. Essa aqui está continuando bem simples, né? Continua sendo par, dá para fazer por 2 de novo. Metade de 24 é 12. De 36 é 18. Seguindo a divisão por 2, a gente vai ter 6 e 9. E agora, por último, é só fazer a divisão por 3. Vai dar 2 e 3. Novamente, a forma irredutível. Na letra D, a gente já tem um pouquinho diferente. A gente tem 135 por 180. Aqui, obviamente, não dá para fazer por 2, já que em cima é ímpar e embaixo é par.
Só que aqui a gente pode fazer o mais óbvio, que é fazer a divisão por 5, já que em cima termina por 5 e embaixo por 0. Então, os dois aqui vai ser divisível por 5. Então, 135 dividido por 5 dá 27 e 180 dividido por 5 dá 36. Lembrando que aqui eu já estou pulando um pouco a etapa, porque na tabela dos números primos a gente tentaria primeiro por 2 e depois por 3. Essa fração ela é sim divisível por 3. A gente está fazendo por 5 porque já fica explícito que é divisível por 5, pelo que eu falei antes. Isso aqui torna os valores menores, né? Quanto mais rápido você conseguir diminuir os valores, melhor vai ser para a sua simplificação. Aqui então eu vou regredir um pouco, vou fazer a divisão agora por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. E 36 dividido por 3 vai dar 12. Aqui, obviamente, a gente continua por 3. 9 por 3 vai dar 3. E 12 por 3 vai dar 4. Chegamos aí no final. Na letra E, a gente tem, novamente, dois valores pares. Então, a gente já começa dividindo por 2. Então, 144 dividido por 2 vai dar 72. A gente já fez essa antes. E 216 por 2 vai dar 108. E aqui a gente cai numa fração que é justamente a fração da letra A. E aí, como eu falei para vocês, conforme vocês forem treinando os exercícios, vocês vão se familiarizando com alguns números e já lembrando de cabeça quais são as divisões de cada um. Então aqui, para não repetir toda a conta que a gente fez na letra A, vou fazer logo o atalho, né? Vou fazer logo dividido por 36, que eu sei que já vai dar 2/3. De novo aqui, a ideia é que vocês façam os treinamentos, façam as questões, e isso com o tempo vai ficando na mente de vocês de forma automática. Então no futuro, talvez, quando você estiver fazendo alguma questão e cair algo assim, talvez você lembre que já é divisível por 36. Talvez não. Tudo depende do quanto você está levando a sério os estudos aí. Quanto mais você treinar, melhor vai ser para as questões futuras. A penúltima de simplificação, a gente tem 225 por 300. E de novo, a tabela dos números primos começa com o 2, o 3 e só depois chega no 5. Aqui eu não vou nem ver se é divisível por 2, é claro que não é, porque em cima é ímpar, mas não vou testar se é divisível por 3. Eu vou direto para a divisão por 5. Por quê? Porque a gente já sabe que quando termina em 5 e termina em 0, é divisível por 5. Então a gente vai apenas simplificar por 5, que a gente já tem certeza que vai dar certo, e depois eu testo o 3. Isso serve apenas para a gente diminuir o valor o mais rápido possível. O 225 dividido por 5 vai ser a nossa simplificação. Vai dar 45. E o 300 dividido por 5 vai dar 60. Aqui continua sendo divisível por 5. 45 por 5 vai dar 9. E 60 por 5 vai dar 12. Aqui observem que nessa parte eu vou fazer a divisão por 3, então meio que estou voltando na nossa tabela dos números primos. Mas por quê? Porque eu conscientemente pulei o número 3 para o número 5, porque eu já sabia que faria certa divisão. E é muito mais fácil dividir por 5 do que por 3, então vocês têm que ter essa sagacidade aí. Então 9 dividido por 3 vai dar 3 e 12 por 3 vai dar 4. A gente encontrou novamente a forma irredutível. E na última questão, tem o 360 dividido por 480. Aqui a gente vai fazer algo que a gente faz muito durante as contas, que é eliminar um zero em cima com um zero embaixo. O que a gente está fazendo na prática é simplificando por 10. De novo, está vendo que a tabela dos primos começa lá 2, 3, 5, 7, 11. Nem sequer tem o valor 10 na tabela dos números primos. Mas eu estou fazendo uma divisão que eu já sei que vai dar certo e já é um atalho. É isso que eu quero que vocês exercitem. A sequência dos números primos é apenas para dar um norte que sempre funcionará. Só que vocês têm que fazer um destaque, né? Vocês têm que se tornar melhores. Então, conforme a gente vai vendo os exercícios, vocês vão vendo alguns atalhos que vai melhorando aí a velocidade na hora de resolver os exercícios. Então, simplifiquei por 10, vai dar 36 por 48. E aqui vai ser divisível por 2, já que ambos são pares. Então, a metade de 36 é 18 e de 48 é 24. Aqui ambos são dividíveis por 2 de novo. A metade de 18 é 9 e de 24 é 12. E aqui vocês já sabem que vai ser por 3 e dará 3/4.
A gente já passou essa etapa aqui algumas vezes, né? Então ficou aí a última simplificação. Agora a gente começa na número 2 com uma coisa um pouquinho mais divertida de ser feita, que é verificar se os pares de frações são ou não equivalentes. Lembrando que essa explicação do que é equivalente está na aula de teoria, que significa que se esse valor e esse valor corresponderem ao mesmo valor numérico, são frações equivalentes. E existem várias formas de a gente fazer essa verificação. A primeira dessas formas é fazer a divisão. Se eu dividir 12 por 18 e 2 por 3 e der a mesma resposta, as frações serão equivalentes. Afinal, é o mesmo valor numérico. Se eu dividir, então, 12 por 18, o 12 é menor, eu tenho que pôr um zero e uma vírgula. E pela tabuada do 18, o valor vezes 18, que chega mais próximo de 120, é 6. Vai dar 108. 120 menos 108 dá 12. E aqui a gente repete o padrão, né? Em cima era 12 e embaixo também. Eu vou ter que adicionar um zero, então aqui segue indefinidamente o número 6. Então essa fração é uma dízima periódica. Lembrando que quem não conseguir fazer essas divisões, também tem vídeo no canal ensinando vocês. E agora fazendo a divisão da outra fração, é 2 dividido por 3. O 2 é menor, tem que pôr um zero e uma vírgula. O valor mais próximo que vezes 3 dá 20, é por 6 que vai dar 18. Sobra 2 e de novo a gente vê que deu, assim como aqui o 12 repetiu em cima e repetiu embaixo, gerando essa dízima periódica, aqui o 2 repetiu em cima e repetiu embaixo, então aqui também vai dar uma dízima periódica. Então ambas as respostas deu 0,666. Então por esse método da divisão, a gente já viu que aqui são equivalentes. Qual seria uma outra forma da gente fazer essa verificação? A segunda forma seria multiplicar os valores cruzado. Então a gente vai fazer o 12 vezes 3 tem que ser igual a 18 vezes 2. Então 12 vezes 3 dá 36 e 18 vezes 2 também dá 36. Então aqui foi outra forma da gente verificar que deu frações equivalentes. E a última forma, que é um pouquinho mais complexa, é a gente colocar as duas na forma irredutível. A gente já tem que o 2/3 está na forma irredutível, né? Não dá para simplificar isso daqui. Só que o do lado de cá dá, né? Então, para a gente fazer a simplificação, a gente já viu na questão anterior e na lista anterior, os dois é par, a gente faz a divisão por 2. Então fica 12 por 2 vai dar 6 e 18 por 2 vai dar 9. Aqui fazendo a simplificação, agora vai ser por 3. 6 por 3 vai dar 2 e 9 por 3 vai dar 3. Então essa fração deu exatamente a mesma coisa que a outra. Então também é equivalente. Então aqui a gente aplicou várias formas de fazer equivalência. Você escolhe a forma que acha mais simples. O ideal é você saber as três, porque cada fração vai ter uma forma melhor de fazer a verificação. Nesse caso aqui, a melhor forma seria multiplicar cruzado, porque os valores são todos inteiros e são números pequenos. A divisão vocês viram que deu dízimo, então não é uma divisão muito fácil, né? Não daria para fazer de cabeça de forma fácil. E simplificar frações, a gente acabou demorando vários passos. Mas, de novo, o ideal é você saber as três e você simplifica da forma que achar mais fácil. Na letra B, a gente tem então que a primeira fração é 15 por 25 e a segunda é 4/5. A gente precisa fazer a verificação se é ou não equivalente. Uma forma simples de fazer também é a gente pegar a fração menor e tentar transformar ela na maior. Então, embaixo aqui é 5 e aqui é 25. Para o 5 virar 25, eu teria que multiplicar por 5. E o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então, 4 vezes 5 daria 20 e 5 vezes 5 daria 25. Então, aqui a gente já vê que essa fração da direita não tem como ser equivalente à da esquerda. Porque se os denominadores fossem comum, em cima teria que ser o mesmo valor. E não deu, né? Em cima, um lado deu 15 e o outro lado deu 20. Então, essa daqui não é equivalente. Na letra C, a gente tem 28 por 42 e 6 sobre 9. Essa daqui eu vou mostrar um pouco das técnicas que eu ensinei. Antes da gente fazer a multiplicação cruzada, que é o que eu vou optar nessa questão, eu vou simplificar um pouco as frações. Então, o lado esquerdo eu vou simplificar por 2
vai dar 14 por 21. E do lado direito, vou simplificar por 3, que vai dar 2 sobre 3. Por que eu fiz essa simplificação? Simplesmente porque na hora que eu for multiplicar esses números, vai ser uma multiplicação mais simples de ser feita. Então, 14 por 3 dá 42 e 21 por 2 também dá 42. É óbvio que a gente já verificou que aqui é equivalente, mas aqui se você quisesse continuar fazendo a simplificação, a gente teria 14 e 21 igual a 2 terços. A gente poderia muito bem simplificar o lado esquerdo por 7, daria 2 sobre 3 igual a 2 sobre 3. E é o que eu falei, essa parte de fazer a simplificação, vocês já estão afiados das outras questões e ajuda vocês nessa parte de verificar a equivalência. Na letra D a gente tem 43 sobre 15 e 4 quintos. Como eu comentei, uma forma simples de verificar a equivalência é transformar a equação menor na maior. Só que aqui já tem um erro muito grande, né? Do lado direito, o valor de cima é menor do que o de baixo. E do lado esquerdo, o de cima é maior do que o de baixo. Então não existe forma de você transformar uma fração na outra. Então você fica atento a esses detalhes. Essa daqui já é, obviamente, não é equivalente. Na letra E a gente tem 45 por 60, enquanto do outro lado a gente tem 3 e 5. Seguindo a regra que a gente fez na simplificação, aqui o lado esquerdo já é muito fácil de ser simplificado por 5. Então, o que a gente vai fazer para dar uma analisada melhor? Então, 45 por 5 vai dar 9 e o 60 por 5 vai dar 12. Então, a gente já tem uma fração um pouco mais simples de ser analisada, porque os valores estão menores. E aqui a gente pode seguir vários caminhos. Aqui eu vou optar em tentar transformar a fração que é menor na fração que é maior. Então, em cima é 9 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Para esse 3 virar 9, eu teria que multiplicar por 3. E o que eu faço em cima, eu faço embaixo. A fração mais próxima da equivalência seria 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 3, 15. A fração original é 9 dozeavos, enquanto a que a gente encontrou é 9 quinzeavos. Então, não tem como elas serem equivalentes. Então, essa também não é. Na letra F, a gente tem 24 sobre 32 e 9 sobre 12. Igual a gente fez antes, eu vou tentar dar uma simplificada nas frações, só para ser mais fácil da gente analisar. Então, o lado esquerdo é todo par, então vou dividir por 2. Então, a metade de 24 é 12 e a metade de 32 é 16. Enquanto o lado direito não dá para fazer a simplificação por 2, porque o de cima é ímpar, mas a gente já viu que dá para fazer isso aqui por 3. Então, 9 simplificado por 3 vai dar 3 e o 12 por 3 vai dar 4. Como eu expliquei, tem várias formas da gente continuar essa verificação. A gente pode fazer a divisão dos dois valores, pode multiplicar cruzado. O que eu vou fazer, optar aqui, é continuar a simplificação do lado esquerdo. Então, continuando aqui do lado, a gente vai ter 12 dividido por 2 sendo 6 e 16 por 2 sendo 8, enquanto do lado de lá é 3 sobre 4. Aqui a gente nem precisa continuar a simplificação, porque obviamente essa daqui é o dobro dessa daqui. Então vai ser equivalente, porque se eu fizer a simplificação por 2, ele vai ser o lado direito, né? Vai dar 3 sobre 4. Então essa daqui é uma fração equivalente. Continuando na questão 3, essa daqui é um pouquinho mais divertida ainda de ser feita, porque essa daqui ele entrega duas frações que são equivalentes, porém com um valor faltando aqui. A gente precisa descobrir esse valor. Lembrando das formas de verificar, a gente tem o 3 sobre 5 igual a 12 sobre algum número que a gente não sabe. Nesse caso eu vou chamar de x só para ficar mais simples. E a gente viu que para fazer a verificação a gente poderia fazer a divisão das duas frações para comparar os valores. O que não dá para ser feito porque a gente não sabe o valor de x. Também daria para fazer simplificação, que também não dá para ser feito, mas uma que a gente consegue fazer é multiplicar cruzado. E é isso aqui entra nas equações de primeiro grau, que a gente já tem vídeo aí para vocês treinarem. Então 3 vezes x dá 3x e 5 vezes 12 dá 60. Aqui o x será 60 sobre 3, que vai dar 20. Então, para essa fração ser equivalente, o valor de baixo precisa ser 20. Só que existem algumas formas da gente fazer isso sem a equação de primeiro grau. Lembrando que eu vou tentar explicar vários métodos para vocês definirem o que vocês acham mais simples. Mas a gente tem que a primeira equação é 3 sobre 5.
E a fração no qual ele é equivalente é 12 sobre algum número. Então o que a gente pode fazer é transformar a fração menor na maior. Para o 3 virar 12, tem que multiplicar por 4. E o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então 3 vezes 4 dá 12. E 5 vezes 4 dá 20. Então para essa fração da esquerda ser equivalente à da direita, tem que ser 12 sobre 20. Então a gente encontrou a resposta por duas formas. Novamente, você faz a forma que você achar mais simples. Na próxima, a gente tem 7 sobre 9 e algum valor sobre 36. Como a gente fez o primeiro passo, eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui também. Então, 9 vezes x dá 9x. E 7 vezes 36 dá 252. Divisão, o x está multiplicando 9, então 9 passa dividindo. Então vai ser 252 dividido por 9. Novamente, quem tem dúvida com divisão, dá uma olhada no canal para vocês aprenderem as divisões de forma eficiente. E 252 dividido por 9 vai dar 28. Novamente, vou resolver essa daqui do outro método, porque vocês têm que ter essa noção de que existem vários caminhos para cada resposta. Então, a fração que a gente tinha menor era 7 nonos, e isso era igual a alguma coisa sobre 36. Então, o que a gente pode fazer é transformar o 9 em 36. E para o 9 virar 36, a gente tem que multiplicar por 4. O que a gente faz em cima, faz embaixo. Então, para isso daqui dá 36. O 7 em cima tem que ser 7 vezes 4, que dá 28. Então, a gente encontrou o valor por equivalência aqui, né? Só por análise e também pela equação de primeiro grau. Na letra C, a gente tem 5 sobre 8 igual a 25 sobre algum valor. Novamente, tem 2 métodos. Agora eu vou resolver apenas por um, que é para vocês tentarem resolver pelo outro. Então, fazendo a multiplicação cruzada, 5 vezes x dá 5x. E 25 vezes 8, que essa aqui é fácil, né? 200. O x vai ser 200 dividido por 5, que também, tabuada do 5 tranquilo, vai dar 40. Então, nessa daqui, para ser equivalente, o valor que está faltando deve ser 40. Na letra D, a gente tem algum valor sobre 18, isso tem que ser igual a 4 sobre 9. Nessa daqui eu vou fazer por dedução, né? Vou tentar transformar a fração menor na fração maior. Como aqui a base é 9 e a de lá é 18, para essa base 9 ser 18, a gente tem que multiplicar por 2. Então, multiplicando a fração por 2, ficaria 8 sobre 18. Então, nessa daqui, para ser equivalente, o valor que está faltando deve ser 8. Na letra E, a gente tem 18 por 27. Isso tem que ser igual a algum valor sobre 9. Nessa daqui, eu vou tentar fazer a multiplicação cruzada. Então, 27 vezes x dá 27x. E 9 vezes 18 dá 162. O x está multiplicando com 27. Então, 27, quando passa para lá, ele passa dividindo. E essa divisão vai dar 6. É óbvio que aqui deu uma continha com os números um pouco maiores, então quem tentar optar em fazer por análise, a gente teria aqui 18 por 27, seria x sobre 9. E aqui a gente não consegue transformar a base menor na maior, porque o x está na menor, então a gente pode diminuir a maior para ficar igual a menor. Então, para o 27 virar 9, a gente teria que dividir por 3 os dois lados. 18 dividido por 3 dá 6, e 27 dividido por 3 dá 9. Então, para isso daqui ser equivalente, o x tem que ser 6. Novamente, é importante que vocês saibam todos os passos. E na última da 3, a gente tem algum valor igual a 45. E do lado de lá, 14 por 21. Essa daqui já é uma bem complicada da gente fazer a aproximação por análise, porque não tem número inteiro, que a gente divide o 45, que vai dar o 21. Então, aqui teria que usar valores aí quebrados, né? O que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida é fazer a simplificação do lado direito. Então, aqui do lado esquerdo continua tudo igual. E do lado direito a gente pode simplificar por 7, que vai dar 2 sobre 3. Agora aqui fica possível a gente fazer a análise e transformar essa daqui nessa daqui por número inteiro. Só que para dar uma variada eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, 3 vezes x, 3x. E o dobro de 45 vai dar 90. Então, x é igual a 90 dividido por 3.
o x é igual a 30. Agora, chegando em algumas alternativas, ele pede para a gente considerar uma certa fração e assinalar qual vai ser a fração equivalente. Então, a fração que a gente tem no caso é 3/5. Lembrando que a gente sempre tem que analisar primeiro se está seguindo pelo menos um mínimo de lógica. Aqui a gente tem o numerador menor e o denominador maior. Então, a gente pode ver aqui que na letra A, por exemplo, já está ao contrário, né? O numerador está maior. Então, na A já não tem como ser isso daqui. Então, sobra 3 alternativas para a gente olhar e a gente está bem treinado aí pelas outras questões. O que eu vou tentar fazer é simplesmente transformar essa fração que a gente tem nas frações que estão lá. Então, tem duas frações de base 10, eu vou transformar o 5 em 10 para a gente dar uma olhada. Para isso acontecer, eu tenho que multiplicar por 2, e 3 vezes 2 vai dar 6, e 5 vezes 2 vai dar 10. Então, se eu apenas multiplicar por 2 a nossa fração, lembrando que é em cima e embaixo para manter a igualdade, vai dar 6 décimos. Então, a gente até sabe qual que é a fração que é equivalente. Não teria como ser o 9 décimos, porque a gente viu que em cima tem que dar 6. E a última, que é 10/3, segue a ideia da lógica. Na nossa questão, o denominador é maior do que o numerador. E na letra D, já está ao contrário, assim como na A. Ok? Aqui na questão 5, a gente tem a fração 7/9. E aqui, se a gente passar uma olhada rápida, igual a gente fez nas outras, por numerador, o numerador é menor. E em todas as alternativas aqui, o numerador também é menor. Então, nessa daqui já não dá para cortar nenhuma das alternativas. Então, a gente tem que analisar a fração e encontrar um que seja equivalente dos outros métodos. Aqui, o que ajuda muito é você ter a tabuada bem afiada aí, para a gente ver quais são os múltiplos de 7 e quais os de 9, para a gente comparar nas frações. Obviamente, a gente consegue ver que, por exemplo, na letra D, o 35 é múltiplo de 7, porém, o 50 não é múltiplo de 9. Então, aqui já seria bem complicado de ser uma fração equivalente. Afinal, não vai ter nenhum número que eu multiplique em cima e embaixo que vai dar 35 por 50, já que não tem um múltiplo dos dois jeitos. Da mesma forma, a gente segue para o 38 e o 28, e o 21 por 28 também. Então, aqui já fica bem claro que a nossa alternativa correta é a letra A, porque se eu multiplicar assim em cima e embaixo por 2, a gente encontraria 14 por 18, que é justamente a letra A. Na última questão, na questão 6, a gente tem a fração 18 por 27. E a dica que a gente pode sempre trabalhar é para simplificar a fração antes de analisar as alternativas. Isso aqui já vai dar uma bela ajudada. Aqui, obviamente, não daria por 2, né? Porque o 27 é ímpar. Então, a gente pode fazer por 3. 18 por 3 vai dar 6. E 27 por 3 vai dar 9. E, novamente simplificando, aqui daria novamente por 3. 6 por 3 vai dar 2 e 9 por 3 vai dar 3. Então, a forma simplificada seria 2/3, ou 2/3. Obviamente, isso daqui já não dá para ser a letra A, porque para o 2 em cima virar 4, teria que ser por 2, e aí seria 4/6 e não 4/5. A gente pode fazer a verificação também com a letra B. Embaixo é 12 e embaixo lá também é 3, então os denominadores são múltiplos. Para eu transformar o 3 em 12, aqui no caso para a letra B, né? Eu teria que multiplicar por 4. Então, 4 vezes 3 daria 12. E em cima daria 8. Então, 8/12 não é 9/12. Novamente, fazendo a comparação com a letra C, para transformar 2/3 em 10/15, o denominador aqui é 15 e o de cá é 3. Então, esse 2/3 teria que ser multiplicado por 5. Porque embaixo ficaria 3 vezes 5, 15. E em cima, 2 vezes 5, 10. Então aqui a gente encontrou, né? Que vai ser a letra C. Só para desencargo de consciência, a gente pode fazer para a letra D, que é 12/20. E aqui a gente teria que fazer utilizando o 12, né? O 2 transformar em 12 teria que ser vezes 6. E 2 vezes 6 dá 12, só que 3 vezes 6 não dá 20. 3 vezes 6 dá 18. Então aqui também não daria certo. Então aqui a gente conclui a lista média sobre a introdução a frações. É uma lista bem simples, foi só para a gente testar alguns conceitos e para verificar como é que está aí a divisão, multiplicação, a tabuada de vocês. E agora isso vai servir de base para a gente falar das operações com frações. Ok? Então a gente se vê na próxima.